palavra de Deus para nós hoje está em Isaías 54, verso 2 e verso 3. Isaías capítulo 54, verso 2 e o verso 3. Palavra de Deus, Isaías capítulo 54, verso 2 e 3. Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se as cortinas da tua habitação, não o impeças. Alonga tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda. A tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. Porque transbordarás para a direita e para a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. Meu Deus, muito obrigado pela tua palavra, palavra viva, poderosa, palavra que tem o poder de nos dar santidade e nos dar caminhada segura aqui na terra. Obrigado porque nessa certeza, Senhor, a abrimos para meditar nela. Pedimos que o Senhor nos fortaleça a fé, que o Senhor nos dê visão ampla daquilo que o Senhor tem preparado para a tua igreja, nesse tempo aqui na terra, até chegarmos na glória, Senhor. Que isso nos dê condições, como igreja tua, de fazer a tua vontade, para que teu nome seja glorificado na vida de cada um de nós, e todos nós juntos, Senhor Deus, como povo teu. Assim oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Porque transbordarás, palavra do Senhor Jesus Cristo, promessa do Senhor Jesus Cristo e feito do Senhor Jesus Cristo. O transbordar da igreja, do povo de Deus, é uma realidade já prevista, já prometida por Deus, aqui no Antigo Testamento, profeta Isaías, um homem de Deus que fala o que Deus manda para um povo que precisa ouvir. Porque transbordarás. Há 8 anos atrás eu preguei um outro sermão aqui, e o sermão é: alarga o espaço da tua tenda. E hoje eu digo o segundo ponto desse sermão: porque transbordarás. O alarga o espaço da tua tenda faz 8 anos que foi pregado nessa igreja, e com certeza o pastor ficou parecendo maluco, né? A igreja já era muito grande, como diziam alguns, né? E a igreja não era tão grande assim, ela podia ser maior. E o desafio foi feito há 8 anos atrás, mas já era um retrocedente, segundo os meus colegas que aqui passaram, já tinha havido 1 projeto, 2 projetos, 3 projetos, né? E isso estava tudo engavetado, porque a igreja era incompetente? Não, queridos, porque não era o tempo de Deus, né? Porque é Deus que diz e manda e dá ordens para a igreja. Não era o tempo de Deus para tal acontecer. Então, queridos, são 44 anos que essa igreja está completando. Primeiro momento, uma garagem. Primeiro momento foi uma garagem. Há 44 anos, esse grupo de irmãos, que hoje está aqui, Igreja Presbiteriana no Jardim Satélite, se reunia na garagem de um dos irmãos da igreja, um dos seus fundadores, há 44 anos atrás. Há 8 anos atrás, começa um sonho, né? E nós sonhamos juntamente com os demais irmãos que sonharam antes, e não tem problema nenhum disso, né? E foi o tempo de sair do papel aquilo que muitos queridos já idealizaram, que era o crescimento da Igreja Presbiteriana do Jardim Satélite. Há 8 anos atrás, nós tínhamos pouquíssimos recursos para isso. Não havia a menor possibilidade de pensarmos no crescimento da igreja e no transbordar da igreja
Então, o tempo de Deus é o tempo importante para nós estarmos colocando o nosso ideal, o nosso desejo, os nossos sonhos. Isso já vem sido sonhado durante 44 anos. Alguma igreja se interessou por o crescimento de uma igreja nesta localidade, nessa região. Fomos para uma garagem. Naquela garagem, alguns irmãos que tinham algum interesse de estar aqui participando vieram. Ninguém sabe como, ninguém sabe de onde. Mas tiveram que passar por grandes dificuldades. Imagina você estar se reunindo com alguns irmãos numa garagem no domingo para prestar culto a Deus. Isso, no ponto de vista da igreja, é extremamente complicado. Isaías 54, queridos, segue imediatamente o glorioso capítulo 53, que você já deve saber de cor, né? Foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como o cordeiro foi levado para o matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, não abriu a sua boca. O Senhor agradou moê-lo, fazê-lo enfermar, quando der com a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua prosperidade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Fala a respeito da profecia da pessoa de Jesus Cristo. Isaías, capítulo 53, é o choro pela morte do Salvador, é o sofrimento por aquele que foi humilhado. Isaías 54 vai falar a respeito da busca de Deus, daqueles que tinham sido exilados, e Deus mesmo os busca, os traz para si. O capítulo 54 revela os feitos redentores de Deus do capítulo 53. Aquele que foi humilhado, agora gera uma multidão de filhos, capítulo 54. Aquela que estava estéril, agora será mãe de muitos filhos. E com certeza este é o tempo da igreja, povo de Deus, Antigo Testamento, onde Deus busca o seu povo pessoalmente na pessoa de Jesus Cristo. O alargo, o espaço da sua tenda é uma tarefa, porque transbordarás é uma promessa de Deus. Não é mais um sonho de homens, mas é aquilo que Deus vai fazer na história da sua igreja. Essa é a plena certeza do contexto histórico de Jerusalém, aqui experimentando a presença do Deus que faz transbordar. Queridos, não estamos presos a nós mesmos, mas é Deus que o fará. Em primeiro lugar, queridos, porque transbordarás? Por causa da promessa da aliança. Alarga o espaço da tua tenda. Deus ordena a expansão antes da evidência visível do crescimento. Já há uma ordem de Deus para o seu povo. Antigo Testamento, Israel, Novo Testamento, igreja. O caminhar da igreja e o crescimento da igreja está preso à aliança de Deus com o seu povo. Capítulo ecoa a promessa feita a Abraão, Gênesis 12, Gênesis 15, Gênesis 17. Eu sou o teu escudo, olha para os céus e veja as estrelas, pois assim será a sua descendência. Abraão treme nas bases e diz: Senhor, o negócio está difícil, porque não vem filho nenhum. Até agora não chegou nada. Tentou dar um jeito, tentou dar uma arrumação. Aí no capítulo 17 ele volta a falar com Abraão e diz: olha bem, se anda na minha presença e ser perfeito, porque eu te darei, através da minha aliança, uma multiplicação de filhos, e uma nação virá de ti. Ele creu no Senhor, e assim foi feito. Este é, com certeza, um princípio reformado. Deus cumpre soberanamente as suas promessas. Deus não falha em nenhuma delas.
E quando ele diz, porque transbordarás, é uma promessa de Deus para o seu povo. João Calvino nos fala que a fé se expande antes de nós vermos. A fé não se expande naquilo que se vê, a fé se expande naquilo que Deus faz. O tempo é de Deus, o modo é de Deus, a forma é de Deus. A expansão do seu povo não está presa a homens. A confissão nos declara no capítulo de número 3 que Deus ordenou livre e inalteradamente tudo o que acontece. Nada acontece sem o crivo das promessas de Deus. O tempo é de Deus, o modo é de Deus e a forma também é de Deus. Segundo lugar, transbordarás pela obra redentora do servo. Ele é o centro da história. Só pode ser entendido a promessa se nós lermos o capítulo 53. A promessa está posta não sobre projetos humanos, mas a promessa está posta sobre uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. É o nosso Salvador, é o nosso Senhor, é aquele que determina a nossa história. Nós estamos presos a Ele. As coisas só acontecem no 54 porque tem o 53. E o 53 traz o nosso Senhor, o nosso Salvador. A igreja cresce não pela força de um braço humano, mas pelo sangue do Cordeiro derramado por nós. Nós só estamos aqui, queridos, nesta igreja durante 44 anos, porque o sangue foi derramado e o corpo foi sacrificado. E assim nós somos igreja do Senhor. E por isso transbordamos da presença de Cristo em nossas vidas. E os nossos filhos saberão, e os nossos netos cumprirão a promessa, serão multiplicados em meio ao seu povo. Portanto, o transbordar, queridos, não é uma possibilidade. Se nós fizermos um bom trabalho, a coisa vai acontecer. Não, não é uma possibilidade. É uma certeza redentiva. Se Cristo Jesus veio, nós transbordaremos. Não é simplesmente bons discursos ou bons projetos que farão a igreja transbordar. É inevitável transbordar. Vai acontecer, porque Cristo Jesus nos dá uma plena certeza redentiva. Isso é a verdade. Em terceiro lugar, transbordarás na missão universal de Deus, porque transbordarás para a direita e para a esquerda. Todos os povos, todas as nações saberão que vocês são de Deus. Não é simplesmente algo localizado no bairro do Jardim Satélite. É para todos os povos e para todas as nações. Temos missionários, temos futuros pastores, temos uma história sendo escrita, 45, 46, 50, 100 anos da Igreja Presbiteriana do Jardim Satélite. Muitos missionários sairão daqui. Muitos pastores irão para as igrejas, porque a Igreja Presbiteriana do Jardim Satélite cumpriu a sua parte na história. Novas igrejas surgirão de nós, porque nós cumprimos a nossa missão e Deus transbordou. O cumprimento pleno aponta para a inclusão de novas gentes. Não, queridos, nós não estamos aqui simplesmente por nós, mas por todos que adentrarão a casa de Deus e o servirão. A graça de Deus, queridos, ela não é tribal. Nós somos um grupinho
e nós seremos abençoados, mas ela possui uma dimensão universal. Alguns missionários estão em terra distante hoje, porque nós estamos reunidos aqui. Porque esta igreja tem contribuído para que o evangelho chegue às nações. Aqueles que estão lá em terra distante estão dizendo: que bom que a IPSAT está reunida hoje, adorando a Deus. Que bom que eles têm um compromisso conosco, para que o evangelho chegue a todos os povos e a todas as nações. Queridos, a igreja é chamada para firmar suas estacas e para alongar as suas cordas. Firmar as estacas fala a respeito da nossa posição doutrinária. E é um valor que nós não podemos perder, porque esse valor é inestimável. Aquilo que Deus deixou para nós como entendimento dos nossos pais da igreja, como entendimento dos aqueles que fundaram as igrejas durante séculos e séculos para chegar até nós, deve estar em nosso coração, em nossa mente. E nós temos uma confissão que diz: este é o caminho. E quando você entrar numa igreja presbiteriana do Brasil, você vai saber que aquela igreja tem um vínculo doutrinário com o povo de Deus em todos os tempos e todas as épocas, seja o Antigo Testamento ou seja o Novo Testamento. E quando você chegar numa igreja presbiteriana do Brasil, você sabe exatamente o que ela pensa. E não adianta querer mudar, porque não será mudado. Temos valores que são inegociáveis. Mas também temos o desejo que o evangelho seja expandido. Tenhamos um espírito missionário, que a aliança gere trabalho, que a aliança gere uma visão de reino. A expansão sem firmeza só gera superficialidade. Com firmeza, a expansão nos livra da estagnação. Sim, as promessas de Deus são irrevogáveis. Nós transbordaremos. Concluo e vou em direção a uma leitura prática. A nossa visão não se limita à obra de Deus pela realidade do visível. Se a IPSAT tivesse ficado com o tempo da garagem, nenhum de nós estaria aqui hoje. Não, o bom é ficar dentro da garagem. E essa visão, a garagem foi boa, a igreja foi bem recebida, as portas se abriram, mas era tempo de transbordar, queridos. Era tempo de irmos em direção a uma promessa. Prepare a sua condição espiritual para o crescimento iminente. Há um problema, há uma dificuldade, quando os membros da igreja não querem crescer. Eles querem fechar as portas e falar: esse grupo está bom assim, não vamos mais crescer, vamos ficar só nós. Essa confusão aí de igreja está muito enrolada, e perdemos a visão da expansão e do transbordar de Deus. Cuidado essa hora não é para sermos tímidos, e nem sermos confortáveis dentro da estrutura que Deus nos dá. É hora de ir ao trabalho e transbordar. O transbordar da garagem para uma estrutura, para a segunda estrutura, para a terceira estrutura, é para que haja expansão, irmãos. Para que o evangelho chegue a locais que nós não temos acesso hoje. Então a visão é de grande monta, porque ela é uma obra de Deus e não é uma obra nossa. E porque ela é iminente, temos que fazê-la. Uma leitura prática também é da nossa postura, para mantermos a firmeza doutrinária, enquanto nós vamos para a missão. Não podemos abrir mão daquilo que Deus deixou para nós, e devemos confiar constantemente no decreto eterno de Deus. Vocês vão transbordar. E não há como impedir.
aquilo que Deus faz. Concluo, queridos, por que transbordarás? Não por mérito humano, querido, não tem festa para ninguém. Isso aqui é só trabalho. E todos nós vamos cumprir a nossa parte nele. Não tem tijolo para ninguém subir. Não tem show de A, B ou C. Não tem campanha de homens. É só vontade de Deus. É só querer de Deus. A expansão é promessa. Deus está dizendo, assim será. Não é capacidade estratégica. Ajuda. Nós devemos fazê-la? Sim. Mas não é isso que determina o transbordar. Não é a possibilidade política, né? A estabilidade política, as coisas em volta de nós estão todas favoráveis, então vamos crescer. Pelo contrário, queridos, era tempo de morte. Era tempo de perda. Era tempo de portas fechadas. Ninguém construiria nada naquele tempo. Mas era o tempo de Deus. E por isso nós estamos aqui. Deus é fiel a Ele mesmo. Deus é fiel à sua aliança que Ele fez com o seu povo. Essa aliança, queridos, é eterna. Cristo garantiu um povo pela cruz. Não foi porque Ele era um grande estadista, irmãos. Foi porque Ele foi à cruz. Não é porque Cristo Jesus era estrategista, porque não, Ele foi para a cruz. Ele foi a vergonha do seu tempo. E com isso Ele firma a história da igreja. É somente por Cristo. E o Espírito aplica eficazmente essa obra através do Santo que está em nosso meio. É o Espírito Santo de Deus que nos une e nos faz igreja. Não, queridos, o deserto não é o capítulo final da igreja, mas a glória de Deus. Por quê? A igreja deve ter certeza que ela vai transbordar. É uma boa pergunta. As evidências, pastor, não são tão assim intensas. Nós somos uma pequena igreja dentro do mundo de pseudo-igrejas que estamos vivendo. Somos um pequeno grupo, com uma pequena doutrina, com poucas coisas para falar. A igreja pode ter certeza que ela vai transbordar, porque o crescimento do povo de Deus está fundado num decreto eterno de Deus, mas não nas suas capacidades, queridos. Extremamente improvável que um homem que morreu na cruz pudesse ser o Salvador. E nós não estamos aqui porque dos belos feitos dos homens, mas estamos aqui por uma intervenção decretiva e eterna de Deus. E por isso nós transbordamos e transbordaremos aquém da nossa presença na obra consumada do Filho. Ninguém mais vai para a cruz. Quem tinha que ir para a cruz já foi. Está completa. E é uma realidade. Aquilo que Cristo precisava fazer, já fez. E por isso nós transbordaremos. E na aplicação eficaz do Espírito Santo, Ele nos ensinará todas as coisas, para que possamos cumprir a nossa etapa na vida da igreja. Que Deus abençoe a sua palavra. Porque transbordarás, queridos, porque transbordarás. Não é um feito seu, não é um feito do pastor. É aliança, é redenção e é missão dentro da promessa de Deus. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém.